Nessa discussão que virou a questão das receitas do futebol brasileiro, cada vez mais a gente vê jornalistas procurando ter um lado do que necessariamente se basearem nos fatos, nos acontecimentos, serem imparciais. A gente vê justamente o contrário disso, né? Tendo um lado muito em função do seu viés, da sua ideologia e tratando de uma maneira desigual as informações e os fatos quando acontece para um lado ou acontece para outro. E aí eu vou fazer aqui uma crítica ao PVC, né, que justamente não de agora tem tentado distorcer as informações ou colocar ou tentar mostrar num contexto enviesado. Isso aconteceu recentemente agora numa discussão no bom sentido, que tiveram ele e o Rodrigo Matos em relação à discussão dos contratos de TV e ao fato do Flamengo estar rompendo com a Libra para seguir uma negociação individual. O PVC tentando colocar números que foram contestados, que eu mesmo aqui já contestei várias vezes essa falta de lógica, e cada vez mais evidente que existe uma narrativa anti-flamenguista, porque não querem que o Flamengo seja simplesmente ou dispare na questão das receitas, porque isso vai refletir numa hegemonia em campo mais cedo ou mais tarde. É sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço sua ajuda para que se inscreva no canal e, ao se inscrever, não esqueça de ativar o sininho para que o YouTube possa enviar as recomendações dos próximos vídeos. E, claro, ao se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, o famoso joinha, para que o YouTube aí sim entenda esse conteúdo como importante e distribua para um número muito maior de pessoas. Comente aqui se você gostou de algo ou não concordou com outra coisa. O importante é interagir. Através dos seus comentários a gente pode melhorar a qualidade do conteúdo entregue para você. E compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos grupos de WhatsApp. E mais uma dica, na descrição desse vídeo tem um link para você se tornar membro do canal, com uma série de vantagens, benefícios exclusivos para quem se torna membro. Então não perca tempo, vá lá, clique no link, se torne membro e venha fazer parte da comunidade flamenguista do Norte. Voltando ao tema do vídeo, nessa semana no quadro do UOL, que é Finanças do Esporte, discutiram aí, apresentado pelo Paulo Mancini, né? E a participação do PVC e do Rodrigo Matos, discutiram a questão dos direitos de TV, porque o Flamengo entende que a sua marca não está sendo valorizada, ele deixou de ganhar em relação ao que ganhava antes e redistribuiu para os outros, ele não está ganhando mais. Então, o questionamento do Flamengo é válido, já falamos a respeito disso, não estou dizendo que o Flamengo vai ganhar menos, antes que os comentaristas aqui de plantão vão lá, o Flamengo vai ser o clube que vai ganhar mais dentro da Libra e do futebol brasileiro também. Claro, isso também depende de uma série de resultados, mas considerando o histórico recente é isso. Mas deixou de ganhar uma boa grana, né? Nas contas que eu fiz, estava ali entre 40 e 60 milhões, já postei vídeo aqui falando a respeito por ano. No que o BAP fala no MengoCast é em torno de 80 milhões, ou 100. Eu acho que tem uma valorizada, obviamente faz parte de uma estratégia, mas o fato é que o Flamengo perde dinheiro, isso aí é fato, e que o contrato, do ponto de vista do Flamengo, dos seus interesses, não foi vantajoso porque ele está remunerando todos os outros, deixando de ganhar. E dito isso, claro que o BAP, que é um cara especialista de mercado, tudo mais, nesse mercado em especial, ele era CEO da Sky da DirecTV aqui no Brasil, então obviamente ele questiona e, como a gente já conhece o perfil do presidente do Flamengo, ou quem acompanha já conhece, ele está indo com os dois pés na porta e tentando mudar isso e colocando aos quatro ventos. Se não conseguir mudar isso agora, ele literalmente está fora da Libra para as próximas negociações dos direitos de TV para o próximo ciclo. Diogo, mas já fechou o contrato agora. Ninguém está dizendo que o Flamengo vai romper o contrato, vai seguir, mas, gente, daqui a 1 ano e meio já está se discutindo um novo contrato. E nesse novo contrato o Flamengo está deixando claro que tem um elefante ali na sala, e se não tirar o elefante, ele não vai simplesmente seguir com a Libra ou qualquer outro grupo, né? O grupo ou os outros clubes vão querer seguir sem o Flamengo? Isso nós vamos ver. Mas é isso que o Flamengo está posicionando e, na minha opinião, está muito correto.
Aí o PVC, para tentar desmerecer a estratégia do Flamengo, por isso que eu digo, é um discurso totalmente enviesado, anti-flamenguista e sem se aparar nos fatos de realmente, ele puxa o lado porque o Flamengo está querendo ter a mesma garantia, mas que o pay-per-view não fatura o que faturava antes. Aí ele veio com um número lá que nem eu entendo. Se vocês tiverem oportunidade, vejam. Tá no Finanças do Esporte, programa que passou na sexta-feira, vocês botam lá Finanças do Esporte. Aí você vai ter o quadro Paulo Mancini, o PVC e o Rodrigo Matos. Nem eu entendo, acho que dificilmente alguém entende esse conto do PVC, que ele fala, o pay-per-view não arrecada mais do que 290 milhões. De onde que ele tira esses números, cara? E, de verdade, vejam lá, da onde que ele tira esses números, sabe? Eu acho que da cabeça dele, do sonho, não sei. Quando eu até coloquei um link numa reportagem do Correio Brasiliense que a Globo bateu recorde no último ano de pay-per-view, que ela faturou 750 milhões com assinantes. E aí o Rodrigo Matos trouxe outra informação que eu não tinha me atentado, e super importante, porque 750 milhões foi só com assinaturas, mas tem também os valores que a Globo arrecada através do mercado publicitário, que ela vende, né, para as empresas estarem expondo sua marca ali. E aí, segundo o Rodrigo Matos, a Globo faturou no ano de 2024 algo superior, tem um faturamento no pay-per-view superior a R$1 bilhão, somando os assinantes e o mercado publicitário que remunerou a Globo, acima de R$1 bilhão. Então, da onde que vem essa conta do PVC? Aí teve uma outra coisa que ele foi lá a tentar lacrar, dizendo que Flamengo e Fortaleza, quando for o jogo lá no Ceará, porque, segundo ele, a Liga Forte União fechou um contrato melhor, o jogo do Fortaleza lá, como Fortaleza mandante, vai valer, o Fortaleza vai ganhar mais do que o jogo, o Fortaleza como visitante do Maracanã, onde o Flamengo como mandante vai ganhar menos. Ou seja, o Flamengo jogando no Maracanã Fortaleza vai ganhar menos por TV do que o Fortaleza jogando com o Flamengo no Castelão. Ou seja, o Fortaleza iria ganhar mais. E aí o Rodrigo Matos contesta na hora com o número, dizendo que ele está errado, que isso não tem nada a ver, que os números que ele tem dizem justamente algo bem diferente do que ele estava dizendo. E aí o Rodrigo, quando questiona, ele meio que escapa, foge de assunto, muda do assunto ou não dá sequência. Eu não sei se isso é de fato intencional ou meio que falta conexões nas ideias mesmo, porque se for intencional, literalmente é uma narrativa anti-flamenguista, né? E aí ele questiona um ponto que para mim não faz sentido, porque isso, de novo, é uma dinâmica de mercado, que ele fala o seguinte, essa questão de ficar verificando os assinantes, para que clubes eles torcem quando você liga lá para se tornar assinante do pay-per-view, né? Ou você vai fazer isso pela internet, tem lá o clube que você torce quando você vai se inscrever no pay-per-view, vai assinar um pacote. Qual clube que você torce? Por exemplo, quando eu fui fechar um pacote, eu perguntava lá, clube eu torço, eu boto lá Flamengo, né? E aí ele pergunta, que importância tem isso? Oi, como assim que importância tem isso? Porque ele fala que não tem importância, porque quando você compra o pacote do pay-per-view, você não compra para ver seu clube, você compra para ver o futebol brasileiro. Cara, que discurso mais sem pé nem cabeça, quando o Rodrigo Matos o contesta dizendo assim, olha, quando você, talvez, como jornalista, ele falando, se dirigindo ao PVC, você compra para ver o produto todo, porque você é jornalista, tem uma obrigação profissional aqui de acompanhar o futebol brasileiro. Mas o torcedor médio, ele pode até ver os outros jogos, mas quando ele compra, o impulso que leva ele a comprar é para ver o time dele. Então, por isso, é muito importante essa questão de perguntar para qual clube você torce quando você vai assinar o pacote, porque aí a empresa vai saber exatamente qual clube está levando os assinantes para aquele pacote, para aquele serviço, né? E isso é tão óbvio, né? Isso se chama uma estratégia de vendas, né? De lead. Você tem que saber qual fator que leva qual fator que leva o consumidor a realizar aquele ato de consumo, qual fator que gera o impulso, né?
qual o fator que vai gerar justamente o impulso de consumo. Então, o que o Rodrigo Matos quis dizer, isso para mim é tão óbvio, você vai ter um fator gerador de impulso de consumo. É claro que depois, por exemplo, eu tenho um pacote no pay-per-view, depois eu vou dar uma secada, vou ver um clube ou outro, eu gosto de futebol, mas definitivamente o fator que me faz desprender de parte da minha renda não é porque eu quero ver um, sei lá, um Palmeiras Internacional, porque eu quero ver o Flamengo. Depois que eu tenho um pacote, obviamente, eu posso ver um Palmeiras Internacional, um São Paulo Atlético Mineiro, mas o fator que me levou a ir lá no programa do pay-per-view e assinar, comprar o jogo, comprar o pacote, foi o fato de eu querer ver o Flamengo e os jogos do Flamengo estarem inseridos nesse contexto. E é isso que o Rodrigo Matos, ele questiona no PVC. Ele fala, olha, você como jornalista, tudo bem, você tem a obrigação profissional de ver, mas o torcedor médio, um torcedor que tem aquele dinheiro suado, que faz diferença para ele não vai simplesmente pegar esse dinheiro e colocar lá, eu quero ver o futebol brasileiro. Ele vai fazer isso porque a paixão leva ele a isso, né? A vontade de ver seu time, senão, certamente não seria prioridade dele. E isso se chama uma estratégia de lead, que é você ter uma base de consumidores, você levar esses consumidores a um funil para concluir a venda, né? E você precisa saber qual é o fator que impulsiona o consumidor a concluir a venda, ou a compra no caso, né? O ato de consumo. E nesse caso, a Globo, que é a dona do pay-per-view, quando você vai se cadastrar, você vai lá registrar, ela pergunta qual time você torce para ela saber isso. Olha, o Flamengo representa 21%, 25% das minhas vendas, das minhas assinaturas. É o Flamengo que me gera esse impulso de consumo aqui. Ah, mas o torcedor flamenguista também vê o jogo do Atlético São Paulo. Cara, que discurso mais raso, mais sem pé nem cabeça. Ou o PVC, ele literalmente ele é ignorante no sentido de entender estratégias de venda, de marketing, de consumo, estratégias que você usa para você realizar e massificar suas vendas, ou realmente é um discurso totalmente anti-flamenguista. Sabe minha opinião? A minha opinião mesmo é que o PVC não tem nexo nenhum nas coisas que ele fala. Primeiro vem com um número de 290 milhões, quando não sei de onde ele tirou isso, é amplamente divulgado que só com assinantes o pay-per-view arrecadou 750 milhões. Aí tem a informação do Rodrigo Matos que com venda de pacotes publicitários aí mais os assinantes, a Globo levantou de receitas com pay-per-view um valor superior a 1 bilhão de reais, né? Então, essas informações ou o PVC ele tira da cabeça dele da hora, inventa ou não sei dizer. Um outro ponto que ele questiona é porque o Rodrigo Matos fala que lá na métrica de engajamento não está muito claro alguns pontos e está se relacionando só à questão da audiência por TV aberta, né? E aí o Flamengo se sente prejudicado porque a Globo automaticamente ela vai tentar jogar o Flamengo pro pay-per-view, né? Pro pay-per-view, para que o pay-per-view bombe e ela tenha mais assinante. Em contrapartida, o Flamengo pode passar menos do que deveria na TV aberta. E aí o Flamengo se sente prejudicado por isso. Essa foi a tratativa do direito mínimo quando fechado, porque a Globo tinha essa estratégia, o Flamengo, vou passar menos na TV aberta do que eu deveria, então você vai ter que me compensar. Daí veio o mínimo garantido, tá bom? Foi daí que veio o mínimo garantido, né? Porque o Flamengo sempre superou o mínimo garantido em termos de assinantes. Se você pegar o número de assinantes que o Flamengo gerava para a Globo e verificar o valor que o Flamengo tinha combinado que ele recebia por esses assinantes, parte disso ia para o Flamengo, ele sempre superou o mínimo garantido. Mas a ideia do mínimo garantido veio daí. Era uma compensação porque a Globo estava usando o Flamengo no pay-per-view e tirando ele da TV aberta. Então teve essa compensação. Mas o que o Flamengo questiona é que, poxa, tem que ser medido a audiência pela TV aberta, mas também pelo número de assinantes aqui no pay-per-view, porque senão eu vou ser prejudicado, porque você, Globo, vai me tirar da TV aberta justamente para você faturar mais com o pay-per-view. Então isso é óbvio. E aí o Flamengo queria que a audiência fosse medida também pelo pay-per-view em relação ao número de assinantes, perguntando para qual time você torcia. Aí o PVC veio com aquela história de novo, de que o torcedor não compra pelo time, compra para ver o futebol brasileiro. Eu pergunto para você que está me acompanhando aqui, independente de qual time você torça,
coloca aqui no comentário, você compra, você que tem pay-per-view, ou se você tivesse condições de ter pay-per-view, você compraria para ver o futebol brasileiro, todos os times, ou o que te levaria a comprar? A vontade de assistir seu time? Responda aqui, se você compraria ou comprou para ver seu time ou porque você quer ver todos os times. Então esse discurso literalmente sem pé nem cabeça. E aí o Rodrigo Matos fala que é justo que o Flamengo seja medido para o meio de comunicação, para o veículo, o canal que ele esteja sendo enviado. Se no caso é pay-per-view, vão tirar ele da TV aberta para bombar o pay-per-view, então ele tem que ser medido a sua audiência no pay-per-view, que seja por número de assinantes. É justo, é um critério justo, e eu também entendo assim. O Flamengo não está pedindo o mínimo garantido. E aí o PVC falou que isso já foi discutido em outros tempos e que o Flamengo aceitou com o Landim e que o Landim representava o Flamengo. De fato, o Landim representava o Flamengo e aceitou. O BAP está querendo rediscutir, não está dizendo que não vai respeitar o contrato. Mas se não mudarem o contrato, no próximo ele cai fora. Vai respeitar esse daí e no próximo cai fora. Simples assim. E aí o PVC veio com esse discurso, mas se fez isso, discutiu 2 anos, deve seguir assim para sempre. Tipo, não tem que mudar, tem que aceitar. E aí o Rodrigo Márcio fala o seguinte, quer dizer, então, se houve um erro no início, tem que seguir nesse erro para a vida toda. Aí ele vem com uma frase lá de bar, de que se você combina uma coisa no bar, tem que seguir para sempre. Ele vem lá com mais história para tentar fazer alguma analogia ao fundo moral que não faz nenhum sentido e eu não consigo nem entender. Mas o que fica muito, mas muito claro para mim é que existe literalmente um discurso anti-flamenguista e esse discurso anti-flamenguista ele não encontra coerência em nenhum número, em nenhum dado, em nenhuma lógica, em nenhuma dinâmica de mercado. Né? Como eu falei aqui para vocês, comente aqui se algum de vocês, e sejam sinceros, teriam coragem de comprar o pay-per-view para, sei lá, quem é palmeirense? Você compraria o pay-per-view? Não, quero assistir Flamengo Internacional, eu sou palmeirense, eu vou tirar aqui um dinheiro do meu bolso, que é importante na minha renda, que é importante, mas eu quero ver como é que está o Flamengo. Claro que você não faria isso. Né? A mesma coisa do flamenguista, não, vou tirar uma parte importante da minha renda aqui, porque eu quero ver Atlético Mineiro e São Paulo, não posso perder esse jogo. Óbvio que não. E óbvio também que quando você paga o pacote completo, né? Ao ter o pacote completo, você comprou para assistir o Flamengo, mas com isso você ganhou de brinde todas as outras rodadas, é óbvio que você vai aproveitar ao máximo o produto e sempre que você tiver oportunidade, você vai ver os outros jogos. Mas essa do PVC, o torcedor compra para ver o futebol do Brasileirão e não para ver seu time. Cara, da onde que ele tirou isso? Que pesquisa que ele fez? Que pesquisa que ele fez? Da onde? Que dado ele se sustenta para falar isso? A Globo ela está fazendo um levantamento que é baseado no fato. O cara compra e fala, eu comprei porque eu torço para o Flamengo. Agora, da onde que o PVC tira isso, que o torcedor médio compra para ver o pacote? Tem dado, não tem pesquisa, não tem levantamento, simplesmente uma retórica totalmente antiflamenguista. E assim como essas, ele tira números assim da cabeça. E não é só o PVC. É a imprensa, principalmente a imprensa de São Paulo, que tem um discurso muito antiflamenguista e que tenta criar fatos. Fatos não se criam, fatos acontecem. Você comenta baseado em fatos, você mantém uma imparcialidade e não existe a menor imparcialidade nesse sentido. Simplesmente se criam fatos, como essa questão do pay-per-view faturou 290 milhões. Acha algum lugar isso daí? Não vai achar, porque não existe. Então se cria um negócio desse, joga no ar e as pessoas, até por falta de conhecimento, quando vê aí um jornalista que tem mais... vamos dizer, mais popularidade, é um cara mais famoso, isso, aquilo, outro, se encara como verdade. E eles sabem disso. Eles sabem disso. E distorcem as informações porque sabem que boa parte das pessoas vão encarar aquilo como verdade. Aí vem com algumas afirmações que não encontram sustentação em nenhum lugar, sabe, nenhum fato, nenhuma pesquisa, nenhum levantamento, simplesmente jogam, e eu não me refiro só ao PVC, eu me refiro a outros também, né? Eu já fiz vários vídeos em relação a outras afirmações sem pé nem cabeça nesse sentido. Obviamente que aí o YouTube hoje, democratizando a comunicação e tudo mais, você tem acesso a vários conteúdos, você começa a discernir ali
o que faz sentido, o que não faz sentido, e você começa a ter mais acesso e formar uma opinião. Mas ainda assim, esses jornalistas, eles comentam muito, criam fatos para combinar com seus discursos, muitas vezes enviesados, querendo sustentar a sua ideologia ou entendimento sobre tal situação ou entendimento de mundo. E o PVC claramente é anti-Flamengo nesse sentido, acha que todos têm que ganhar igual. E aí eu faço até uma provocação que eu vi um inscrito fazer aqui no meu canal, dizendo se o PVC quer ganhar a mesma coisa que um jornalista mais desconhecido, que gere muito menos do que ele, ganha. Por que não faz isso também, né? Então, além de distorcer a informação, tem um tanto de hipocrisia, né? Bom, quero saber a sua opinião a respeito, portanto, deixe aqui seus comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, é muito importante que você se inscreva para ajudar o canal, deixar lá, ativar o sininho para receber notificações no próximo vídeo, o like, que é o famoso joinha, para que o YouTube entenda como relevante esse conteúdo, distribua para muito mais gente, principalmente esse vídeo em especial, porque a gente contesta muito essas informações anti-flamenguistas que são colocadas como narrativas criadas e pensa e às vezes por falta de informação acabam valendo como verdade, e não é, muito longe disso. Claro, não esqueça de ir lá na descrição do vídeo, clicar no link para se tornar membro e fazendo parte da comunidade flamenguista do Norte. Um grande abraço e até a próxima.